Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre timidez. E aí, me conta aqui, você é tímido? Gente, eu quero trazer uma experiência para vocês pessoal. Eu não sou psicóloga, não entendo sobre a área emocional, mas eu quero contar para vocês sobre algo que eu vivi na minha vida inteira. Quero contar para vocês sobre algo que eu vivi na pele e ainda hoje eu tenho que trabalhar algumas coisas para romper algumas barreiras com relação a essa palavrinha que é a timidez. Gente, eu estudei em escola pública a minha vida inteira e na escola pública ou em qualquer outra escola tem os trabalhos de escola. Eu lembro a vergonha que eu tinha para poder apresentar um trabalho. Eu tinha vergonha de tirar fotos com os colegas em algumas confraternizações que eram feitas lá na escola. Então aquilo me deixava também, de certa forma, frustrada, porque me atrapalhava em muitas coisas. Eu era muito tímida na minha infância, eu tinha vergonha até de tirar foto. Nas fotos eu apareço com o corpo muito contraído, com vergonha de se expor. E muito dessa timidez foi devido a dar ouvidos a muita coisa que colegas me falavam, que pessoas me falavam, que familiares me falavam. Uma das coisas era o biotipo. Eu tenho cabelo cacheado e não era um biotipo que se assemelhava, que era agradável a outras pessoas que eram pessoas de cabelo liso. Então sofri muito bullying na escola com relação a isso. Muito magra, eu era uma pessoa, ainda sou uma pessoa magra, e isso também era um motivo de chacota, de apelidos, me apelidavam como vara de virar tripa, então aquilo foi me travando de certa forma. E até eu me soltar, realmente foi um trabalho interno que eu mesma decidi ao longo da minha vida. Sobre a minha timidez, eu percebi que eu queria falar, né? Eu gostava de conversar, mas eu tinha medo, vergonha, preocupação, ansiedade de falar alguma coisa e o que a pessoa iria pensar do que eu estava falando, do que eu estava fazendo. Então essa minha timidez era relacionada a isso. Eu tinha vergonha, mas eu queria fazer, eu gostava de estar no meio ali social. E eu percebi uma viradinha de chave que aconteceu comigo, foi que eu percebi que quando eu apresentava algum trabalho, quando me dava a oportunidade para apresentar, muitos dos alunos, muitos dos meus amigos elogiavam a apresentação. Apresentação simples de escola, na quinta série, sexta série, primeiro ano, eles elogiavam a apresentação. Quando faziam a maquete, eu fazia e sabia explicar o que eu fazia. Então eu percebi que, olha, por que a pessoa gostava e por que quando me dava a oportunidade para apresentar, eu não tinha muita timidez, eu conseguia falar. Porque tem gente que é tímido que não consegue nem falar na hora. Eu conseguia passar o conteúdo daquela disciplina, do que era me colocado para apresentar. Então eu percebi algumas coisas. Então eu percebi algumas coisas, eu vou falar para você. Primeiro, eu estudava bastante sobre a matéria. Se era me dado uma maquete para falar sobre o meio ambiente, eu fazia maquete, eu estava no meio, né, eu participava, então entendia do que foi feito e eu dominava aquele assunto. Eu estudava, escrevia, marcava tudo sobre o assunto e eu conseguia apresentar o assunto, conseguia explicar no quadro de uma forma tranquila. Uma coisa que eu percebi também, uma coisa que eu também fazia, é que eu treinava sozinha. Eu falava sozinha pelos cantos da casa, comigo mesma, no meu quarto, na mente. Eu treinava aquele assunto, desenhava aquele assunto na minha mente também, no papel. Eu escrevia, eu treinava sozinha. Algo que eu faço ainda, que eu lembro que eu fazia também na época escolar, em alguns momentos que eu precisava me interagir, falar, era ter algo na mão. Hoje eu uso uma caneta, mas você pode ter algo, às vezes uma pulseira, alguma coisa que você gosta e quer se agarrar para ser um escape.
Você que é psicólogo, comente aqui o porquê disso, mas eu tenho algo, algum objeto na mão que parece que alivia um pouco da tensão na hora de estar falando. Uma coisa também que eu utilizei para vencer um pouco da timidez foi conversar. Então, quando eu trabalhei no banco, trabalhei 11 anos no banco e eu precisei conversar muito, porque era atendimento ao cliente. E essa parte também me ajudou, que é a parte do treinar. Mas o que eu fazia? Eu tinha vergonha, às vezes, uma timidez de conversar com o cliente por causa de assunto. Eu não tinha assunto para conversar com o cliente, a não ser o assunto do produto em si do banco. E quando eu trabalhei no banco, eu percebi que não é simplesmente você ir lá conversar com o cliente e realizar a venda. Você também trabalha a parte emocional, você interage com ele, cria assuntos. E eu não tinha assunto. E às vezes você não conversa com uma pessoa por isso. Aquela pessoa é um presidente, aquela pessoa é um diretor de uma empresa, aquela pessoa é o dono de uma loja, aquela pessoa é um jogador de futebol, aquela pessoa... Enfim, você não tem assunto, você não vai conversar, você trava. Então eu ia de ônibus para o trabalho e eu busquei conversar com quem eu sentava do meu lado. Pode ser qualquer pessoa, se fosse uma criança, uma jovem, uma senhora... Eu dava um bom dia e perguntava algo sobre, e aí, como é que tá hoje? Ou, você mora aqui? Ou com quem que você trabalha? E eu ouvia, né? Eu escutava aquela pessoa. E minha surpresa, surgia assunto de diversas coisas. Mesmo que eu não conseguia, não falava sobre aquele assunto, eu ouvia, eu aprendia muita coisa. E um passo importante é ouça de coração aberto, com coração genuíno, interessado no que a pessoa estava falando, mesmo que você entenda que é um assunto chato, que você não gosta, você vai ter vocabulário. Essa é a questão, ter vocabulário, ter repertório, ter assunto diversos quando você pratica isso, faça isso, que é o ato de conversar com uma outra pessoa. Com isso, o sexto passo é praticar. Você precisa praticar. Quando é te dado uma oportunidade, vamos apresentar um trabalho. Se exponha, eu quero apresentar. É uma forma de você ter um escape da timidez. Você quer conversar, você quer ter mais oportunidade, mas por causa da timidez você perde a oportunidade e você foge. Então, você praticar é uma forma de você ter autoconfiança. E com isso eu percebi que anulando a timidez, ou pelo menos trabalhando alguns pontos, eu comecei a me comunicar melhor, eu comecei a abrir portas, né? Ver as portas se abrindo de forma diferenciada de quando eu era antes, ter algumas oportunidades que eu não tinha antes. Então você precisa se preparar, você precisa fazer, você precisa agir para você perder isso, perder essa timidez. Eu percebi também que a voz começou a aumentar. Eu falava muito baixo, quase cochichava, ninguém me ouvia. Então você começa a ter uma dicção melhor, uma articulação melhor, uma forma de conversar melhor. Então percebi que a timidez, a perda dela é treinável, você consegue treinar e você consegue esconder ela vai se anulando aos poucos. É um desafio, como para todo mundo, tudo na vida é um desafio. Começar aqui no YouTube também foi e é um desafio, mas você praticando, você consegue ir vencendo isso aos poucos. E eu entendo também que ser tímido é diferente de ser introvertido. A timidez é a pessoa que quer fazer, mas ela tem medo de fazer. Era o que eu tinha. Eu tinha medo de fazer, preocupado com o que as pessoas iriam achar, e eu tinha insegurança, não tinha confiança em mim, no que eu fazia. Já o introvertido, ele é confiante, ele sabe fazer e tudo, porém, ele gosta de ficar sozinho e tá tudo bem. Ele não preocupa com a opinião dos outros, o outro que vai falar dele, ele está bem consigo mesmo, sozinho. Vencer a timidez só depende de você. Você precisa agir. Haja e crie oportunidades para você.
você vai ter sucesso, pode ter certeza.